Pronto. Muito bem. 3 de maio de 2021, nós estamos dando início à disciplina Políticas Públicas, Instituições e Desenvolvimento, turma do mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento da Amazônia, do Núcleo de Estudos Amazônicos. Bom, como eu estava dizendo para vocês, o trabalho mais difícil de um docente é preparar uma disciplina. Eu diria que o maior trabalho de uma disciplina é antes. É antes. Por quê? Porque toda disciplina deveria ter, infelizmente nem sempre isso acontece, mas deveria ter uma linha, ou uma espinha dorsal e um propósito. Então, existe um objetivo numa disciplina. Não é um mero compartilhamento de informações, não é uma mera leitura de textos. Quem ministra a disciplina e apenas compartilha a leitura de texto sem ter um objetivo da disciplina, eu acho que isso não é o adequado. O adequado é você ter um propósito. Então, por exemplo, quem fez a disciplina Formação Institucional da Amazônia comigo, viu que a gente partiu de um conceito inicial e trabalhamos as diversas etapas de formação da Amazônia para entender por que nós somos subdesenvolvidos. O que explica o nosso subdesenvolvimento. E nós trabalhamos ali rapidamente, até porque não era o objetivo da disciplina, que cultura importa, que instituições importam, que a matriz institucional são importantes para estabelecer aquilo que a gente chama conceitualmente de dependência de trajetória. Vocês vão ver que eu sempre vou aportuguesar os conceitos. Eu evito usar conceitos em inglês porque eu acho que a gente precisa valorizar a nossa língua. Então, aquilo que vocês vão ler de path dependence, eu vou traduzir sempre como dependência de trajetória, ou tem vários textos em português de Portugal que trabalham com dependência de caminho. Então, nós somos subdesenvolvidos porque a nossa história, de certa forma, nos legou um conjunto de instituições sociais, econômicas, políticas, que explicam o nosso subdesenvolvimento. Bom, temas como instituições, eu diria que eles estão naquilo que é hoje considerada a fronteira no campo das ciências sociais. Eu digo ciências sociais porque o tema instituições ele é multidisciplinar. Então, você vai ver ciências econômicas, as ciências sociais, as ciências políticas, trabalhando com o conceito de instituições, e existem múltiplas escolas de pensamento. Então, não existe uma única visão paradigmática a respeito de instituições. Existe um debate hoje, corrente na literatura, sobre instituições, sobre matriz institucional, sobre dependência de trajetória, sobre a importância da cultura para a explicação das trajetórias de desenvolvimento ou subdesenvolvimento, sobre o papel do Estado, sobre as políticas públicas, de que forma o Estado deve ou não intervir na sociedade. Então, esse é um debate hoje que ele é um debate muito presente na literatura em nível internacional. Lamentavelmente, quando você vem para o Brasil, ainda são poucas as instituições em nível de pós-graduação que trazem esse debate. Esse debate vem sendo muito apropriado hoje no campo da economia, no campo do direito, muito no campo da regulação econômica, mas ainda em pequenos nichos. Então, você não vê esse tipo de debate ainda, eu diria, de uma forma corrente na academia. Provavelmente, vocês pesquisarem sobre a aplicação desses conceitos em dissertações e teses de doutorado à realidade da Amazônia, vocês vão ver que raros são os trabalhos que fazem isso. Talvez seja uma mão de 3, 4, 5 trabalhos que já se debruçaram sobre esse tema. O que é natural de algo que está na fronteira do conhecimento. Então, isso traz para a gente algumas vantagens e traz também alguns desafios. Bom, qual é a vantagem? A vantagem é a vantagem da produção de conhecimento inédito. Então, em geral, quem produzir a partir desses conceitos vai estar produzindo algo inédito. Então, alguns temas, alguns paradigmas, eu diria que eles não estão exauridos, mas eles já estão, eu diria, bastante utilizados, bastante
debatidos, e produzir algo novo em alguns paradigmas teóricos é muito difícil. E acaba se tornando mais uma repetição do mesmo, uma releitura do mesmo, uma atualização de dados, e raramente algo de novo. O fato é que esse tema das instituições, ele carrega, portanto, algo de inédito em nível de Brasil, algo de novo em nível de Brasil, e algo de inédito em nível de Amazônia. Então, nós temos a possibilidade ou vocês têm a possibilidade de produzirem conhecimento relevante, conhecimento, eu diria, novo, a partir desse referencial teórico. Qual é o desafio? O desafio é justamente fazer a mediação dos conceitos para a nossa realidade. Até mesmo porque quando a gente vai estudar instituições, não dá para você fazer um copia e cola daquilo que é estudado em outras realidades para a realidade do Brasil e para a realidade da Amazônia. Então, é preciso fazer mediações, é preciso entender, é preciso compreender a nossa história, é preciso compreender as nossas singularidades para poder fazer a devida aplicação e adaptação dos conceitos. Esse tema das instituições, ele é curioso, porque ele remonta a um passado mais distante. Então, quem já teve a oportunidade de ler alguma coisa da chamada escola institucionalista alemã, chamada escola histórica alemã, ou da escola institucionalista americana, esse tema ele é um tema que começou a ser debatido há mais de 100 anos atrás, inicialmente na Alemanha. Então você teve um autor seminal chamado Friedrich List, que escreveu na década de 1840, um livro chamado Sistema Nacional de Economia Política, que foi uma crítica às ideias liberais defendidas pelos autores liberais, sobretudo ingleses. E esse autor, ele acabou, na minha concepção, se consolidando como um proto-histórico alemão. Então existe uma escola, depois de pensamento, que vai se firmar fundamentalmente a partir da influência do pensamento romântico alemão, das ideias do cameralismo, das críticas mesmo às práticas do liberalismo econômico na Alemanha, que vai se chamar de Escola Histórica Alemã, que teve várias gerações, mas que teve, na segunda geração, um autor chamado Gustav von Schmoller, que é muito conhecido porque ele travou um debate com Karl Menger, da escola austríaca, debate do método, mas teve em Werner Sombart e Max Weber os autores mais importantes. E Werner Sombart e Max Weber, eles trazem, seja no capitalismo moderno, seja na ética protestante do espírito do capitalismo, o entendimento de que as nações elas acabam expressando singularidades históricas, sociais, culturais, que precisam ser compreendidas. Eles se apropriam de vários conceitos, seja do conceito de, traduzindo em português, cosmovisão, o Weltanschauung. Weltanschauung é um conceito que foi lançado inicialmente pela escola filosófica alemã, chamada de romantismo alemão, e também as ideias do Geist, né? Então, daí vem o conceito de Weltangeist, Volksgeist, então é o espírito do povo, o espírito da nação, aquilo que o Max Weber vai estudar na ética protestante, o espírito do capitalismo. Então havia nesses autores o entendimento de que, primeiro, ao contrário do pensamento liberal inglês, seja econômico ou político, de que as nações se sobrepunham aos indivíduos. E que essas nações elas são expressões de culturas, de singularidades históricas, e existem particularidades nacionais que precisam ser compreendidas e entendidas. Então, esses autores, eles lançaram, eu diria, aquilo que eu considero a pedra fundamental no debate das instituições. Infelizmente, houve uma descontinuidade nessa escola de pensamento, em função fundamentalmente da ascensão dos nazistas na Alemanha. Muitos desses autores, muitos autores eram judeus, outros eram contrários ao nacionalsocialismo alemão e acabaram sendo
mortos, expulsos da Alemanha, e não teve continuidade esse debate. Mas, nos Estados Unidos, um norueguês que se radicou nos Estados Unidos, chamado Thorstein Veblen, ele se tornou bastante influenciado pelas teses seminais do Gustav von Schmoller. E também leu alguma coisa do Werner Sombart. Curioso, porque ele escreve no mesmo período que o Max Weber, mas ele não cita o Max Weber em nenhum momento e não faz referência ao Max Weber. Mas ele se torna seminal porque em 1899 ele publica um livro chamado Teoria da Classe Ociosa, e ele lança os conceitos seminais daquilo que depois viria a ser chamado de institucionalismo americano. Então ele traz para dentro da análise econômica, na verdade esses autores, eles são polímatas. Assim como as instituições, a análise das instituições é um tema que transcende uma linha teórica. Então, é difícil você dizer, por exemplo, que o Thorstein Veblen e o Max Weber eram economistas. Eles eram de tudo um pouco. Eles faziam análises sociológicas, eles faziam análises filosóficas, eles faziam análises econômicas, eles bebiam em várias matrizes. O Thorstein Veblen da mesma forma. Tanto o Weber como o Thorstein Veblen, eles são considerados economistas por uns, filósofos por outros, sociólogos por outros, enfim. E o Thorstein Weber lança as bases seminais daquilo que é chamado de institucionalismo americano. Então, o institucionalismo americano é a primeira escola de pensamento econômica que nasce em solo americano. Então, você tem ali, depois, uma série de autores que vão trabalhar esse conceito. Eu vou pedir para o Ivan Lima e para o Paulo Aguiar ligarem as suas câmeras, por favor. Então, esses autores, eles lançam conceitos seminais. Você tem aí o Thorstein Veblen, você tem depois ali alguns autores que vão seguir na senda do Thorstein Veblen, como, por exemplo, é um autor que, durante muito tempo, ele vai ser visto como um keynesiano, mas ele não era keynesiano, era o John Kenneth Galbraith. Então, Galbraith, durante muito tempo, ele foi visto como um keynesiano, mas a sua matriz de formação é a escola institucionalista americana. E, obviamente, naquele momento ali, na década de 1940, 1950, 1960, muitos teóricos foram influenciados pelo keynesianismo. Isso eles acabam incorporando a discussão sobre o papel do Estado na economia, uma visão de políticas públicas mais incisivas, anticíclicas, etc. E o último, isso é um outro tema polêmico, que a gente não vai entrar em debate aqui, mas talvez o último autor da chamada Escola Institucionalista Americana foi um autor sueco chamado Gunnar Myrdal, que também é tido como um keynesiano. Alguns dizem que ele também é um autor da chamada escola sueca. Poucos sabem o que é uma escola sueca, mas chamada de escola sueca também. E muitos leem esse autor como sendo pertencente à chamada economia do desenvolvimento. Junto com François Perrault, Albert Hirschman, você tem Gunnar Myrdal. Mas o Gunnar Myrdal, ele é considerado por alguns também como sendo pertencente à chamada escola institucionalista, originária ou velho institucionalismo. Vocês vão encontrar todos esses nomes na literatura. Década de 1950 e 1960, você passa a ter um arrefecimento desse debate. Esse debate ele emerge novamente na década de... Você tem publicações periféricas na academia, quando eu digo. Você tem, por exemplo, o próprio Gunnar Myrdal publica o Drama Asiático, por exemplo, na década de 60, que é um livro seminal. Você tem, por exemplo, Celso Furtado publicando na década de 1960, em 2 livros dele, algumas relações importantes entre cultura e desenvolvimento, mas isso é periférico na academia. Você passa a ter, década de 1960 e 1970, quase que um esquecimento desse debate entre instituições, cultura, etc. Na década de 1970, esse debate ele é reaceso. Então, você começa a ter a reintrodução desse debate
a partir de algumas escolas de pensamento. Então, você tem, por exemplo, um autor americano, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, chamado Douglas North, que no início da década de 1970 começa a escrever, junto com um parceiro seu, Paul Thomas, um artigo, depois escreve um livro, onde ele traz para dentro da análise dele a questão das instituições. O Douglas North, ele é um autor considerado ortodoxo da economia, ele é fundador daquilo que é chamado de nova história econômica, ou cliometria, mas ele, na década de 1960, ele encontra limitações no campo da cliometria para tentar entender ou interpretar fenômenos de longo prazo na sociedade, falando de desenvolvimento de longo prazo. E ele enxerga, portanto, limitações na matriz teórica neoclássica, e a partir daí ele traz para dentro do debate o conceito de instituições e começa a desenvolver esse conceito de instituições. Então, quando você vai estudar o Douglas North, por exemplo, você faz uma análise bibliométrica do Douglas North, é possível perceber que o Douglas North ele é um autor em evolução. Então, não dá para você pegar um texto da década de 70, da década de 80 do Douglas North, sem ler com essa visão. Porque ele ainda está trazendo para a sua matriz teórica, para a sua matriz analítica, um melhor entendimento, uma melhor definição do que eram instituições, de como é que as instituições impactavam o desenvolvimento econômico e o próprio papel do Estado. Então, ele introduz na década de 80 o conceito de Estado, políticas públicas, ideologia no debate, mas somente a partir da década de 1990, o Douglas North vai ter uma visão de Estado, de visão de mundo, de cultura, de como é que a cultura impacta na dependência de trajetória mais consolidada. E a partir daí, o Douglas North ele passa a ser um autor muito influente porque dentro daquilo que é chamada de consenso de Washington, de pós-consenso de Washington, ele foi indiscutivelmente o autor mais influente. Então, quando você vê, por exemplo, as publicações do Banco Mundial, é impossível ler as publicações do Banco Mundial a partir da década de 1990 sem entender que por detrás daquela publicação existe um autor chamado Douglas North, inclusive foi consultor em muitas delas. Então, quando você lê o Douglas North, que você lê os documentos do Banco Mundial, é possível você ver o DNA, a digital do Douglas North desses documentos. Bom, a partir daí, em função da própria nova economia institucional, não só com Douglas North, você tem vários autores, como a Elinor Ostrom, você tem o Oliver Williamson, que são autores contemporâneos, que inclusive foram ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, você passa a ter a utilização desse conceito de instituições para múltiplas aplicações. No campo da governança pública, no campo da governança corporativa, no campo da economia da regulação. Então, você passa a ter a utilização desses conceitos. E a partir da década de 90 e entrando nos anos 2000, muitas das políticas públicas implementadas, elas foram implementadas a partir desse paradigma analítico, esse paradigma teórico, e isso impactou e impacta até hoje. Então, nós vamos ter oportunidade na disciplina de ver que esse debate ele é mais atual do que nunca. Então, vocês vão ver que essa teoria ela não é abstração, ela é aplicação pura. Então, quando a gente discute, por exemplo, parceria público-privada, quando a gente discute agências regulatórias, quando a gente discute privatização, quando a gente discute uma série de outros conceitos, esses conceitos têm a ver com esse debate. Agora, não é um debate homogêneo. É um debate que você vai ter autores com visões as mais diversas possíveis. Então, você passa a ter, por exemplo, dentro da teoria econômica, o Douglas North, indiscutivelmente partindo como sendo um autor seminal, e a nova economia institucional. Década de 80, você começa a ter, em especial fora do Brasil, um debate sobre o papel da cultura no desenvolvimento. Então, existem vários trabalhos ali, lamentavelmente, por uma disciplina de 30 horas, a gente vai
não vamos entrar nesse mérito, porque talvez se a gente tivesse uma disciplina de 30 horas, a gente discutisse só o conceito de cultura. Que você vai ter ali um debate sobre cultura e desenvolvimento muito rico, que eu acho até que precede o debate das instituições, mas a gente não vai ter tempo de entrar nisso, pelo menos nessa discussão mais teórica conceitual. A gente vai fazer isso dentro do debate das instituições. Isso a gente vai fazer. Mas você vai ter vários autores que vão trabalhar com essa discussão da cultura e desenvolvimento, da explicação do subdesenvolvimento por meio da cultura, por que existem diferenças de desenvolvimento entre países, o que explica a diferença de desenvolvimento entre países. Então você tem uma série de autores que vão fazer esse debate, e esse debate ele é apropriado por esses autores. Não é à toa que, por exemplo, o Douglass North vai incorporar a cultura como sendo a chave para a compreensão da dependência de trajetória. Bom, na década de 1990, esse debate ele é capturado e há uma brincadeira que dizem que todos se tornam institucionalistas. Porque você vai ter um debate das instituições que vai perpassar várias ciências, várias escolas de pensamento, vários paradigmas teóricos, e as instituições passam a ser um tema recorrente nas agendas. Então, certamente eu vou esquecer de alguém aqui, eu não estou com uma aula preparada, anotada aqui, eu estou fazendo comentários a partir da minha memória, mas você vai ter, por exemplo, ali alguns autores que vão capturar esse debate. Então, você tem, por exemplo, vou citar alguns que a gente vai utilizar aqui na disciplina. Você vai ter, por exemplo, aquilo que é chamado de nova história econômica comparada. Autores como Darren Acemoglu e James Robinson. Então, você tem ali um economista e um cientista político que trabalham em conjunto, que passam a fazer análises conjuntas sobre desenvolvimento, democracia, instituições, e tentando entender as trajetórias de desenvolvimento entre as nações, e eles absorvem muitos dos conceitos isso eu estou falando na minha avaliação, tá? Eles absorvem muitos conceitos dos neo-institucionalistas e tentam introduzir alguns conceitos inéditos, como, por exemplo, conceitos de instituições extrativistas, instituições inclusivas, para tentar explicar os fenômenos de longo prazo. Mas eles absorvem muito daquilo que o Douglass North produz. Você tem autores que vão ter um viés, portanto, você vai ter, por exemplo, desde um autor como Douglass North, que vai ser considerado talvez um autor de uma escola liberal, porque a nova economia institucional ela é considerada uma das 4 principais escolas liberais atuais, até um autor que eu diria que autores que é meio termo, como o Darren Acemoglu e James Robinson, que eles vão fazer um debate sobre o papel do Estado na sociedade, na economia, o tamanho do Estado. Eles não vão ser nem defensores do estatismo, nem defensores do liberalismo, mas eles vão tentar debater qual é o tamanho adequado do Estado, até autores que vão defender uma política pública mais intervencionista, como o professor de Cambridge, um economista coreano chamado Rajan Shank, que escreve alguns livros, como o Chutando a Escada, ou Os Maus Samaritanos, ou 23 Coisas que Não Lhe Disseram sobre o Capitalismo, e ele vai ser um autor que ele vai fazer uma crítica ao pensamento liberal, mas ele parte dessa análise das instituições como sendo algo importante, fundamental para esse entendimento. Então você parte, portanto, do pressuposto que você tem múltiplos paradigmas que vão interpretar, que vão entender, que vão tentar compreender, e esse é um debate, eu diria, pertinente, corrente, atual, moderno, e faz parte de um campo do conhecimento que está em construção. Então, existem alguns periódicos, se vocês visitarem alguns periódicos internacionais sobre o tema, vocês vão ver que o debate ainda é um debate muito no campo de construir conceitos, de construir relações, de construir elementos interpretativos para vários campos do conhecimento. Esse debate ele se torna público, ele ganha agenda pública, ele ganha o debate das instituições multilaterais, e você parte também, na década de 1970, você tem uma outra escola de pensamento que entra nesse debate, que é chamado a teoria da escolha pública, que é a public choice,
com autores como James Buchanan, Gary Becker, Tullock, que vão utilizar esse ferramental para o entendimento, seja do campo do processo político, seja do campo da gestão pública, como é que se dá essa influência na questão da gestão pública. Então, e aí esses autores, eles, dentro de um processo dialético, eles influenciam bastante o debate das instituições, mas eles absorvem também importantes conceitos sobre as instituições. Pedi para a Sheila Barbosa ligar a câmera, Sheila, por favor, para a gente poder estar todos presentes em sala de aula. Então, essa disciplina, ela pretende, portanto, fazer um voo geral por isso, que a gente está discutindo aqui. É impossível a gente aprofundar determinados autores, determinados temas, porque se a gente fosse, por exemplo, só estudar, pegar um desses autores e estudar, seja a nova economia institucional, seja a public choice, seja a nova história econômica comparada, seja as ideias do Rajon Cheng, era possível a gente montar disciplinas de 30 horas para cada um desses. E mesmo assim seria pouco tempo para a gente discutir os textos, os conceitos, etc. Então, o objetivo aqui, de um lado, é dar um panorama geral de conceitos, do entendimento para vocês se situarem no debate, mas, acima de tudo, instrumentalizar vocês com elementos que permitam a elaboração das dissertações de vocês. Então, o foco da disciplina, ele é um foco bastante objetivo, bastante prático. Tá? Então, nós vamos ter aqui vários encontros, depois eu falo um pouco mais sobre, na segunda parte da aula, eu falo um pouco mais sobre a questão do programa, da disciplina, como é que as aulas elas vão estar organizadas. Mas o que interessa para a gente, quando a gente vai fazer um debate sobre esses temas, primeiro, compreender quais são as escolas de pensamento, a que escola de pensamento esse autor pertence, o que ele escreveu, quais são os artigos, quais são as principais fontes de influência, e a partir daí, nós termos clareza, primeiro, que existem divergências. Existem divergências, e essas divergências elas não estão somente na academia. Essas divergências elas vão estar no Congresso, essas divergências vão estar na elaboração de leis, essas divergências vão estar no debate público mais amplo. Então, essas divergências, portanto, elas são inerentes no atual contexto que nós estamos estudando. Mas, fundamentalmente, o que eu espero desse debate que a gente faça ao longo das próximas aulas primeiro, o que é o Estado? Qual é o conceito de Estado? Eu entendo que quem está fazendo o mestrado em gestão pública, e se você vai fazer um mestrado em gestão pública, você precisa primeiro ter um entendimento, para você discutir política pública, você precisa entender o que é o Estado, ou de qual paradigma de Estado você está trabalhando. E é muito curioso que tem gente que quer discutir política pública, quer discutir já o caso aplicado da política pública, mas aí não tem um conceito formado de Estado. Então, eu diria que todo trabalho acadêmico na área de gestão pública precisa partir dessa discussão. O que é o Estado? Segundo, qual é o papel do Estado? Que compete ao Estado? Qual é o papel do Estado na busca do desenvolvimento, na superação da condição de subdesenvolvimento? Nesse contexto, o que nós entendemos por federalismo? E isso é fundamental para quem está na Amazônia. Qual é a visão que nós vamos ter, portanto, a partir daí como agentes do debate público sobre Estado, burocracia estatal e processo político, e de que forma, portanto, a partir dessa discussão, as políticas públicas elas devem ser pensadas. Então, essa disciplina, ela é uma disciplina, portanto, que tem esse propósito, fomentar esse debate a partir de algumas bases teóricas. Então, a gente vai, portanto, ter alguns textos base, vamos ter alguns seminários, vamos ter algumas
alguns convidados, nós vamos ter gente legal que vai estar conosco aqui, debatendo. Mas antes da gente passar o programa da disciplina, eu queria já passar uma primeira tarefa para vocês. Aliás, antes de passar uma primeira tarefa, eu vou passar um vídeo para vocês, que eu quero que vocês assistam esse vídeo e façam anotações em relação ao vídeo, que a gente vai fazer depois um breve debate em relação ao vídeo. Deixa eu ver como é que eu projeto esse vídeo aqui. Deixei aberto aqui. Eu peço que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, que eu acho que esse vídeo ele é muito interessante. Vocês estão vendo? Sim ou não? Sim. Eu estou vendo. Então vamos lá. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them.
Take China. I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you have seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Muito bem. Vocês conseguiram assistir direitinho? Sim, prof. Espera aí que está passando alguma coisa aqui na... o YouTube está ligado aqui, só um minuto. Bom, eu vou passar uma tarefa para vocês agora. Dando sequência ao nosso debate, foi passada uma tarefa prévia para vocês, que eu espero que todos tenham cumprido, que era a leitura do primeiro capítulo do Diário Acemoglu, do James Robinson. E eu vou compartilhar agora um artigo que foi publicado na BBC, relacionado com o tema do primeiro capítulo do Diário Acemoglu, James Robinson. O que nós vamos fazer? A partir de agora, vocês vão ter, no meu relógio, são 5h54, vocês vão ter 20 minutos para ler esse artigo, e eu quero que vocês façam as anotações de vocês, para quando a gente voltar a gente vai voltar exatamente às 6h15, nós vamos fazer um debate, e eu quero ouvi-los em relação ao que vocês leram sobre o primeiro capítulo do Diário Acemoglu, James Robinson, do que vocês leram nesse artigo e sobre esse vídeo que a gente acabou de assistir, ok? Ok.